capelania prisional. Muito bem, pessoal, estou aqui na igreja Assembleia de Deus, certo? Precisamente aqui na Ordem dos Defensores das Nações, em Pitangueiras, um bairro em Lauro de Freitas. Hoje eu irei falar como parte do meu trabalho de TCC. Eu vou falar sobre capelania prisional, certo? É necessário primeiramente sabermos que a capelania prisional ela está ligada com a capelania militar. Não haveria prisão se não houvesse o militar, certo? Mas o militar, ele pode ser uma pessoa que esteja preso. Às vezes é muito intrigante isso, como é que o militar pode ser preso? Eu fiz o concurso em 1993 de sargento do Exército Brasileiro. Eu me alistei nas Forças Armadas, no tempo era Ministério do Exército, em 1991. E naquela época, na verdade eu me alistei, pessoal, em 1990, no então chamado Ministério do Exército. E lá nós aprendemos no nosso alistamento, e depois eu também fiz o concurso para ser policial militar, soldado da Polícia Militar. Inclusive eu passei, mas meu nome saiu, né, no Diário Oficial. Bom dia. E eu não me apresentei no Fubiscafarda, mas eu aprendi com a capelania militar. Eu aprendi sobre a capelania prisional. A capelania prisional, pessoal, tem um patrono. Todas as capelanias têm um patrono. E o patrono é um só para todas as capelanias, certo? Isso é a introdução, tá bom, pessoal? Na capelania prisional tem um texto que o patrono nos descreveu que diz assim: lembrai dos encarcerados, ou seja, dos presos, como se vocês estivessem presos, e dos maltratados, como se vocês estivessem recebendo os maus tratos. Às vezes, como é que um militar pode ir preso? Por exemplo, nós temos nas Forças Armadas, por exemplo, no Exército, nós temos o general. E vamos dizer que eu seja um recruta, ou um soldado, ou um cabo, ou um subsargento, ou um sargento, ou até um suboficial, ou um oficial. E de repente eu desobedeço, desacato a autoridade do general. Tudo bom, meu irmão? Então, aquele general ali, ele está apto a fazer com que eu sofra sanções por ser um recruta, um oficial ou um soldado rebelde, chamando assim, insubordinados. E pela minha insubordinação, eu posso até ser encarcerado. Aí então chega a presença do capelão prisional, ou seja, a capelania prisional é nesses momentos que ela aparece, né? Nós estamos aqui com o nosso Dr. Lucas. E aí, meu irmão, como é que tá o senhor? Beleza. Estamos juntos. Então, o que acontece? A capelania prisional, ela está presente aonde? Nas Forças Armadas, certo? No Exército, na Marinha, na Aeronáutica, também na Polícia Federal, na Polícia Militar, na Polícia Civil e nas forças que trabalham com repressão dos crimes previstos em lei. Quais são os crimes previstos em lei?
vamos falar primeiramente dos crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Qual é ele? A tortura é um crime inafiançável, insuscetível de graça. Então, às vezes, nós pegamos um policial, um soldado ou um militar cometendo esse crime de tortura, certo? Então ele vai o quê? Ele vai ser forçado pelas autoridades competentes, depois de um julgamento previsto por um juiz, ou até no ato do seu exercício, se porventura houver como eu posso dizer, se você for um crime que a pessoa for pegado em flagrante de delito, ela pode ser conduzida, ou ele pode ser conduzido a ser encarcerado, entende? Então a tortura é um crime inafiançável e insuscetível de graça e de anistia. Então, primeiramente, este é um dos crimes. Existem também os crimes hediondos. Vamos falar outro crime que é insuscetível de graça e é um crime, vamos dizer aqui, o crime também de tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo. Vamos dizer outro aqui, o crime também de grupos armados, quando é que um policial, um soldado comete o crime de grupos armados, quando resolve fazer o que? A polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, ou até as forças armadas queiram fazer greve. Então eles estão cometendo o que? Um crime de potencial desse nível. Aí precisa ser o quê? O poder moderador. As forças armadas é acionada para conter esse crime que não é permitido no Brasil. O crime de greve das forças auxiliares ou das forças armadas. Não pode haver greve da polícia militar, nem das forças armadas, e nem da polícia civil, muito menos da polícia federal. Mas aí, pessoal, vamos ver quais são os crimes previstos em lei que pode levar um indivíduo, uma pessoa, seja ela policial ou civil, religioso, não importa, a ser encarcerado, a cumprir o regime fechado, para que a capelania prisional possa ser acionada. Então, nós podemos ver que o roubo, né, a tentativa de homicídio, né, o furto qualificado também, a violência, como eu já havia dito, né? A Constituição é que ampara o trabalho do capelão. Assim como o advogado é indispensável à manifestação, à administração da justiça, ou seja, para a administração da justiça, o capelão também é indispensável para o socorro espiritual e psicológico, tanto nas Forças Armadas, como nas Forças Auxiliares e na sociedade. Principalmente no que tange a capelania prisional. Então, meus amigos e minhas amigas, a capelania prisional, ela é repleta de amparos, tanto na Constituição, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, que diz assim: olha o que o legislador escreveu lá no Senado Federal e foi promulgado pelo presidente, sancionado pelo então
presidente da República Federativa do Brasil, que disse assim: promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, pessoal, se fala sob a proteção de Deus, dá amparo a quem? Ao profissional da capelania. É ele, nós que somos capelães, é nós que temos a autoridade para ensinar à humanidade, ao povo brasileiro, quem é esse Deus que a Constituição descreve quando diz sob a proteção de Deus. Então nós estamos com a responsabilidade de entrar também, além de entrarmos nas Forças Armadas, como capelania militar, entrarmos também nos presídios para levar a capelania prisional. Então, o capelão, quando ele exerce essa função de capelania prisional, ele tem que ser revestido do amor. Na verdade, esse Deus que fala sobre a proteção de Deus na Constituição é a personificação do amor, ou seja, é o próprio amor. Então, na verdade, se você diz que tem amor, mas você não tem Deus, você não pode ser um capelão. O capelão, ele tem que ter primeiramente Deus, primeiramente amor no coração, para poder entrar na esfera de capelania prisional. E ele tem que atentar que o artigo 3º o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 3º, descreve que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, o capelão, ele tem que prezar pelos direitos humanos, pela dignidade humana. Tá tudo isso, pessoal, lá na Constituição. Do artigo 1º ao artigo 7º, e aí seguindo, principalmente o artigo 5º, você vai saber qual é o papel que desempenhará o capelão segundo a Constituição. Ele não precisa ir muito longe, não. Só basta ele ler o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil e ele vai ser o quê? Amparado. Antes, é necessário entendermos que a capelania no Brasil e no mundo, ela não é propriedade da religião. Não, ela não é propriedade da igreja evangélica, certo? A capelania também no Brasil, ela não é propriedade da igreja católica, não, como muitos pensam. Aí colocam o quê? Um fardo que não convém à capelania. Aí desempenha umas informações, uns ensinamentos que não está na Constituição. Porque o nosso país, no seu todo, os políticos entendem que o nosso país, os ministros, os juízes entendem, a própria advocacia no Brasil entende, a ordem dos advogados do Brasil entende que o Brasil é laico. Sendo o Brasil laico, a capelania não pode ser propriedade de nenhuma religião, nem de matrizes africana, nem do islamismo, nem do judaísmo, nem da maçonaria, nem do espiritismo, nem do candomblé, muito menos da igreja católica ou da igreja evangélica. Mas a capelania prisional, militar, escolar, todas as capelanias, ela tem que entender que nós devemos falar de Deus, assim como diz o preâmbulo da Constituição. Nada mais do que isso, Deus. Aí nós perguntaremos para você que é capelão, ou até que é religioso: Deus é objeto de uma religião? Não, não, não. Deus faz parte da Constituição e da cultura do Brasil, onde é a cultura literária, a Bíblia judaica completa. Pronto, nós iremos nos transportar para o Estado de Israel, a capital de Israel,
Baruch Haba Yerushalayim, para Jerusalém, certo? Em Jerusalém tem uma faculdade chamada Universidade Hebraica de Jerusalém. Lá nós temos a formação no Instituto de Estudo Bíblico de Israel. Pessoalmente, criamos uma universidade pública denominada Colégio Militar Internacional para a Primeira Infância no Mundo. Pronto. Se vocês quiserem conhecer esse projeto, procure nas redes sociais, certo? No Google, no YouTube e no Facebook, você vai encontrar Colégio Militar Internacional para a Primeira Infância no Mundo. Então, pessoal, a capelania, ela não é objeto de uma religião. Até que não pode, que não é permitido o proselitismo no Brasil. Mas o capelão, ele é obrigado a formar novos capelães. Primeiramente, alguém que tenha no seu coração quem? Deus. Esse Deus que a Constituição determina. O amor. O amor. O próprio Deus diz assim, ó: amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. E o mandamento semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então vamos entender que a capelania prisional, ela está cheia de indivíduos, de pessoas que é o nosso próximo, certo? Não importa quem é, se é um policial que foi preso, se é um traficante que foi preso, ele é o nosso próximo. E ele também deve ser tratado com dignidade. Um preso, ele não pode ser torturado, ele não pode ser tratado de forma desumana e muito menos de forma degradante. Ele tem que se alimentar nas horas certas, tem que dormir na hora certa, precisa também tomar banho, precisa também ser protegido. A única liberdade que ele vai perder é a liberdade de ser livre para ir e vir na República Federativa do Brasil. Ele foi privado da sua liberdade de ir e vir, não da sua dignidade. Então, o capelão prisional, o capelão que trabalha na capelania prisional, ele tem que ter esse pensamento. Ele tem que ser contra a violência, seja ela em qualquer esfera.